Ilan Ben-Sussam é filósofo, performer e atônito. Escreve sobre contingência, agência e desistência. Algumas obras suas são Excessos e Exceções, Breviário de Pornografia Esquizotrans, Heráclito, Exercícios de Anarqueologia, Pacífico Sul, Being Up for Grabs. Ele atua sobre comprimentos, cumprimentos e unguentos. Outras obras suas. Elizabeth Costello, Entre Gêneros Literais e Literários, Heráclitas, Casamento com um Poema de Yehuda Amichai, Desarmado, Mac Bicho Bicha, filma sobre atentados, tentativas e tentações. Algumas obras filmadas. Não Falo, Danço, Mulher Bicha, Assombrações, Inarqueologias, O Andarilho no Plano. E também ensina e pesquisa no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília e Université Libre de Bruxelles. Obrigado. Tem outro microfone ali. Você pode ficar com o seu. Obrigado. O mediador vai mediar também, né? Sim, há o alarido. Eu escuto barulhos. Barulhos? Eu escuto barulhos. Pessoas gargalhando, convulsões, compulsões, pessoas gemendo. De perto, parece alguma coisa contagiante. Um rio que carrega as bordas com ele. De longe, dos quilômetros incontáveis que um consultório tem da coisa, eles parecem um surto, ou uma condição, ou uma pulsação do corpo, ou um caso. De perto, é coisa que está na medida de quem ri, de quem geme, de quem ri e geme, ou de quem acompanha o contágio. O contágio é um assunto de intensidades. Para quem geme ou ri, não há terceira pessoa que contempla o excitante ou o engraçado. Não há um vão entre o erótico e o corpo, entre o dionisíaco e o corpo. Eles estão lado a lado, perto. É certo que Eros e Dionisos são afeitos às máscaras, a tirar roupas quando querem, a se esconder na moita quando precisam, a provocar fingimentos. Eros e Dionisos são, como toda physis, e têm disfarces e esconderijos. Cryptestai filei, como disse Heráclito. As máscaras também gemem e gargalham. As máscaras, porque suas caras gemem e gargalham. De longe, elas são episódios da história do corpo. Episódios da história do corpo. Não tinha pensado muito bem como é que ia virar as páginas. Como é que era? De longe, elas são episódios da história do corpo. Mas de longe,
De quantos quilômetros? Na longura de um consultório, mesmo de um consultório cheio de gemidos e gargalhadas. Que perto é esse? Que longura é essa? O rio que arrasta as bordas com ele não é o rio do mapa. Talvez seja apenas o rio da minha aldeia. Mas seria possível, talvez, fazer um mapa de cada pedaço de borda que é arrastado por cada pedaço do rio, mesmo que ele nunca seja o mesmo duas vezes. Basta que alguma aproximação da repetição possa ser detectada. Aí a gente pode fazer um mapa. Aí a gente pode fazer uma cartografia. Um mapa não precisa que haja permanência. Basta ele focar em um ponto fixo e ele alavanca uma permanência. Se permanência não há, ele consegue inventá-la. De longe, mais longe que qualquer distância, perto por perto, todo o corpo tem uma anatomia. E toda anatomia guarda um destino. Sim, há o alarido. Anatomia é destino. O DNA que rege órgão por órgão. A coisa epigenética que rege superfície por superfície. Os hormônios que regem cutícula por cutícula. O corpo erotizado e o corpo divertido também têm anatomia. Anatomias que cabem em mapas. Eros e Dionisos se amam esconder-se, se escondem nas entranhas das anatomias, nas suas concavidades. Eles se escondem nas anatomias, em segredos e secreções. Onde quer que eles escondam, se eles estão em algum lugar do mapa da anatomia, eles estão embrenhados no meandro dos fatos. É um meandro tortuoso, turbulento, movediço, truculento, mas é um meandro dos fatos. Fatos podem ser encontrados, contemplados, descritos, ainda que eles escapem das nossas mãos, pois eles são feitos do que é feita a descrição de uma terceira pessoa que, já não de perto, os contempla como fatos. Fatos. Se Eros e Dionisos se embrenham no meio dos fatos, eles estão em algum lugar e fazem alguma coisa, estão disponíveis para serem relatados em um boletim de ocorrência. Ou, como se diz mais frequentemente, seu paradeiro pode ser descoberto, já que correspondem a e respondem a questões de fato. O fato da excitação, o fato da diversão, o fato da anatomia da excitação, o fato da anatomia da diversão. Eles não estão enroscados em situações, em gestos, em momentos, e nem sequer em ritmos, em badaladas, em baladas. Eles são questões de fato, Eros e Dionisos. Há algum lugar dentro da cartografia dos fatos em que eles ficam, Eros e Dionisos, junto dos neurônios, trepados sobre os hormônios, como um demônio que, dizem as más línguas, mora lá longe, trabalha e chacoalha no trem da central. Eros e Dionisos, os dois. Os dois nos meandros dos fatos, anatomizados, cartografados. Anatomia é destino.
Anatomia é destino. Há fatos. Eros e Dionisos trabalhando. Porque anatomia é destino. E há fatos anatômicos. E é por isso que eles carregam o destino. Trata-se de fado, de estar fadado. O fato não é apenas o que passou, é o que passou e que vai continuar passando, porque fatos infatuam, deixam as coisas infatuadas. Os meandros dos fatos enfatuam Eros e Dionisos. Eles passam a ter endereço certo. Vocês estão sentindo as burifadas, né? Elas têm endereço certo. Elas passam a ter endereço certo. E assim ficam à disposição. Quanto à cultura contemporânea de Eros e Dionisos, ela é, portanto, fatista. A cultura contemporânea é a farmácia contemporânea, ou pelo menos a porta de entrada da farmácia. Fatista. Mas é muito agressivo falar de fatos. Burifar fatos. É muito agressivo. Mas é muito agressivo falar de fatos. É como comparecer ao encontro dos deuses ou dos vermes, dos pedidos, dos imaginários e dos futuros contingentes, sempre armado. Armado de fatos. Não seria melhor ir ao encontro dos deuses, dos vermes, dos pedidos, dos imaginados e dos futuros contingentes de mãos vazias? Sim, 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 há um alarido. Eu escuto. Parece uma coisa muito perto. E, ao mesmo tempo, sem lugar certo. Alguma coisa fora dos fatos. Alguma outra coisa. Como uma nódoa. Como um Eros que não está fadado. Um Dionisos, que não é uma questão de fato. Uma sombra, como se a vida, o prazer e o gozo pudessem ser outra coisa. Uma coisa como uma coisa que morre e que leva para o chão, o que carrega um rio e arrasta as bordas com ele. Já no tempo do fatismo, não há outra cultura e nem outra farmácia senão a contemporânea. A história é a história dos fatos, ou então é a história da descoberta dos fatos. Os hormônios e neurônios sempre foram o endereço de Eros e Dionisos.
Eles estavam lá, na anatomia. Só que Eros, visto de perto, cega. É preciso que entre em cena um consultório, um observatório de fatos, para que ele já não possa mais se esconder quando bem entender. Só que Dionisos, misturado na embriaguez, pode dar no pé, como um Zé Pilintra. É preciso que ele possa ser posto em fatos, dissecado em reações inexoráveis. O tempo fatista procura puxar o fio de um inexorável, pôr as coisas em um nexo em que elas não possam sair. Jabez escreveu que um sábio dizia que a necessidade leva sempre a uma outra necessidade, que leva a uma outra necessidade, que leva a uma outra necessidade, e que leva a uma outra necessidade. E é de fatos acerca da anatomia que é feito todo Eros, todo Dionisos. E há alaridos de perto, como os últimos dos vagalumes, que Pasolini uma vez escreveu que desapareciam da Itália. Seu desaparecimento significou o fim de qualquer Lebensformen, ele usa a palavra de Wittgenstein, que se contrapusesse ao fascismo. Como se subitamente, em algum momento de uma arqueologia do que é contemporâneo, que ele encontra em algum ponto da primeira metade dos anos 60, 1960, o fascismo tivesse se tornado inexorável. Inexorável como os fatos, vamos lembrar. Inexorável. Como se o fascismo tivesse se tornado fatista. Não mais como uma máscara, mas como uma anatomia. Heidegger escreveu na terceira das conferências do seu Einblick in was das ist, acerca daquilo que procura fazer com que as coisas estejam sempre à mostra. Aquilo que não deixa que elas se escondam, ainda que mantivessem sempre um vão com quem as trata, um Abstand. Trata-se de um impulso de perseguir as coisas, de torná-las cativas, controladas, sempre à mostra e, portanto, à disposição. Quem está perseguido está em perigo. O perigo é regime do ser que prepondera diante de uma pulsão posicionadora, de um arranjo, de um dispositivo. O ser é aquele que está perseguido, como Eros e Dionisos estão perseguidos. O perigo é o regime do ser que prepondera diante de uma pulsão posicionadora, de um arranjo, de um dispositivo. Eros e Dionisos, postos a se embrenharem nos meandros dos fatos. E Heidegger começa assim. Das Gestel bestellt den Bestand. Eu não sei como é que vocês traduziriam isso, e as traduções são muito, muito diferentes, mas uma tradução possível poderia ser alguma coisa assim. O dispositivo dispõe a disponibilidade. Ou talvez,
o dispositivo dispõe da disponibilidade. No sé cómo se dice en castellano. El mismo, más o menos, ¿no? O el dispositivo dispone de la disponibilidad o el dispositivo dispone la disponibilidad. Alguma coisa, uma coisa, dispõe a disponibilidade. Dispõe que é talvez... O que dispõe? Talvez seja fazer uso, ocupar, poder dispor, poder imperar como um déspota, ter prevalência, aquele que dispõe. Dispõe também é instaurar, como quando uma lei dispõe. Uma lei dispõe sobre isso e aquilo. Fazer com que seja promover um começo. Dispor é assim, comandar alguma coisa e começar alguma coisa. Um parente insuspeito da arqué, governo e origem. Dispor. Um parente insuspeito, portanto, da arqué. A disponibilidade é aquilo que pode ou não ocorrer. O que está disponível é o que está posto para jogo. O que está à disposição. Entre uma potência e sua atualização, há um vão. Que vão é esse? O vão da disponibilidade. Aquilo que ainda não está atualizado, já está disponível. Aquilo que não está ainda atualizado, já está disponível. Entre a coisa e sua coisação, como diz Heidegger, com sua expressão de que a coisa, há um Abstand. É nele que pode haver uma interferência de quem dispõe, de quem pode dispor. Porém, quem dispõe a disponibilidade? Quem dispõe da disponibilidade? O dispositivo, e o termo que a gente está traduzindo como dispositivo é Gestel. O dispositivo Gestel é ele que dispõe a disponibilidade, ou da disponibilidade. O dispositivo. Aquilo que está disponível é como um recurso. Algo que pode ser usado, já que está guardado, como Eros e Dionisos no endereço certo. Na anatomia, prontos para o uso. Assim, o erótico e o dionisíaco estão armazenados nos meandros de fatos que compõem o corpo. E se estão, são como recursos, portanto, para serem postos em atividade, prontos para o trabalho. En ergeia, o termo de Aristóteles para ato. Em serviço, estar em serviço. Corpos vistos pela anatomia são recursos. E é dessa maneira que neles há o erótico e o dionisíaco. Uma vez que os recursos podem ser encontrados, já há, segundo Heidegger, um dispositivo, uma vez que o que virou recurso já está à disposição, já está controlado, já está governado, domesticado e fora do âmbito em que a coisa. Do âmbito em que o rio arrasta as bordas com ele. É assim Gestel, o dispositivo que dispõe dos recursos. Se há um recurso, se pode dispor deles. Como, por exemplo, numa mina de carvão, que é um exemplo que o Heidegger gosta.
ou num rio represado em que a energia está disponível. Então, alguma coisa vai dispor o disponível, ou ainda dispor do disponível. Que coisa é essa? Gestell, o dispositivo. A farmácia contemporânea é para onde se transferiram, como em uma campanha de remoção de favelas para construir bairros com endereços certos, os estados de espírito, as disposições do corpo e também os gêneros. Sim, os gêneros, também eles foram transferidos para esse endereço certo da anatomia. O trabalho de Paul B. Preciado sugere que a diferença sexual seja ela mesma farmacológica. A experiência trans, por exemplo, é empurrada para um quadro fatista. Por exemplo, um fato é que eu sou uma mulher em um corpo de homem. Como poderia ser, por exemplo, um catador de lixo, um gari, com roupa de consultório ou de laboratório. Empurrada assim, a experiência trans pode ser monitorada por profissionais. Quem são os profissionais? São os entendidos dos fatos. E é uma questão de acesso aos recursos. Dito de outra maneira, ela é empurrada para a farmácia contemporânea. Ela é empurrada para a farmácia contemporânea. Junto com Eros e Dionisos. A cultura, não falava de cultura contemporânea, a cultura, ela é algo imaterial, dizem. Como, por exemplo, o vapor que é aspergido dos frascos nessa sala, como vocês viram. E o que é que esse vapor exala? Pois, precisamente, Eros e Dionisos, na forma de antidepressivos, sentiram? Estrogênio, sentiram? E Viagra, sentiram? Eles dispõem de uma disponibilidade nos meandros dos corpos aqui presentes. Uma disponibilidade nos meandros dos corpos aqui presentes. E eles são o que são, e vendidos nas farmácias contemporâneas de toda esquina, por causa do fatismo que rege sobre Eros e Dionisos. E é assim que tratamos a nós mesmos cada vez mais. Fazemos com que a coisa coise, nós fazemos com que a coisa coise, controlamos nossos corpos, porque nossos corpos viraram controláveis, estão à disposição. Nós os governamos, mas apenas porque eles são tidos como governáveis. Quem governa os corpos governáveis? Talvez quem exale, aspirja as proporções de Eros e Dionisos inseridos no ar. Governar os corpos governáveis é dispor do disponível. Mas nem sempre esses dispositivos vêm inteiros. Na forma de comprimidinhos, com caixinhas e com uma bula, uma posologia.
Nem sempre eles vêm inteiros, em uma peça só, como uma substância aristotélica, feito tanto de matéria como de forma. Nas farmácias contemporâneas, eu entendo que os antidepressivos, o estrogênio e o Viagra vêm embalados em caixas e dentro delas vem uma bula, vem uma posologia. Porém, nos lixões contemporâneos, nos aterros sanitários contemporâneos, nos esgotos contemporâneos, elas vêm em pedaços, como vapores no ar. Matéria já desprovida de forma. Ali, um pedaço de maçã apodrece com um antidepressivo. Uma cerveja choca dissolve um estrogênio. Uma poça de água dilui um Viagra. Os dispositivos se tornam ali uma materialidade. Uma materialidade ela mesma disponível, mas que não alcança a disponibilidade de coisa alguma. É como um dispositivo sem anatomia, sem mapa, sem eira nem beira nos lixões. Um dispositivo sem posição. E ali, a cultura contemporânea se torna uma constituinte de corpos que são afetados, mas sem tê-los à disposição. O lixo é um nada contemporâneo, porque os fatos ali se tornam o completamente outro do recurso. O avesso do disponível, o rejeitado, o entulho que é colocado à disposição do desaparecimento. É como completamente outro do recurso, também está disposto, porém sem endereço certo, sem posologia, sem mapa. Stamira não encontra fatos no lixão. Esbarra, quem sabe, com o avesso dos fatos. Quem sabe? O avesso dos fatos. Ela navega pelo escorregadio das gambiarras, já que é como se o chorume produzisse o avesso das condições normais dos laboratórios. Stamira não trabalha com condições ceteris paribus. Achar um pedaço de pílula no lixão é encontrar também o avesso da farmácia contemporânea. Nada está à disposição para aquele dispositivo sem posição. E, no entanto, sem caixa, sem plástico, sem forma definida, a matéria fica perto. Desprovida da distância. E, mais ainda, da longura do sem distância. De Gestel. Aqui, a pílula simplesmente pilula, como a coisa. O pedaço se despedaça, o solúvel se dissolve. E a coisa. O corpo da anatomia é um recurso. Está à disposição. A farmácia contemporânea o explora com seus dispositivos. E assim o patrocina como um recurso. Não se trata de deixar o corpo corpar como a coisa. Já que há fatos acerca deles aos quais se deve atender. Atender aos fatos dos corpos. Atender ao que há de pronto nele. E que se acopla ao resto do mundo sem mesmo a intervenção de um qualquer poder de escapar do seu próprio corpo. Fato é fado. Anatomia é destino. Há uma verdade nos fatos dos corpos que pode ser capturada. Se ela for capturada, ela já prescinde de qualquer senhorio que se esforce para domar o corpo, uma vez que o corpo mesmo já fica inteiramente governável. À disposição do senhorio, mas sem nada de pessoal que o conecte ao senhorio. Pois, ao invés do corpo estar à mercê do senhorio, ele fica à disposição. A diferença é que não é mais que um corpo é domado pelo seu dono, por quem o possui, por quem tem aquele corpo. É que o corpo já está à disposição. O meu corpo à disposição minha e à disposição de qualquer um. Porque ele foi posto à disposição
pela anatomia. Eu posso tomar o antidepressivo. Eu posso tomar o Viagra. Eu posso... Cadê o outro? Eu posso tomar o estrogênio. Mas vocês também podem me aplicar o estrogênio, o Viagra, o antidepressivo, como fazia o Santoro. Ou seja, o corpo, pela anatomia, está à disposição. Atender ao que há de pronto nele e que se acopla ao resto do mundo sem mesmo a intervenção de um qualquer poder de escapar ao seu próprio corpo. Fato é fado, anatomia é destino. Como um recurso. O que Heidegger quer com seu diagnóstico acerca do dispositivo? Essa pergunta que, digamos, é a pergunta central e que eu não sei responder. O que Heidegger quer com seu diagnóstico acerca do dispositivo? É certo que ele quer anunciar a época do ser em que ele está em perigo. O ser está em perigo. O ser está perseguido. Perseguido pelos fatos que tentam deixar ele à mostra. Em que ser é ser perseguido pelos fatos, pela anatomia, tá? Por Gestel. Esse parece ser uma coisa que ele quer fazer com esse diagnóstico. Essa parece ser alguma coisa que ele quer fazer com esse diagnóstico. Não, Emmanuel Fair, em seu esforço por associar Heidegger à introdução do nazismo na filosofia, o contrapõe a um pensamento que não perde de vista a dignidade humana. Um pensamento que não perderia de vista a dignidade humana. Porque parece que a farmácia contemporânea perderia isso de vista, talvez. Gestel talvez perdesse de vista a dignidade humana. E fé faz isso se utilizando precisamente da terceira conferência do Einblick in was das ist, apropriadamente chamada de Gefahr, o perigo, para apontar para o modo como Heidegger fala do Lager, utilizando a expressão fabricação de cadáveres, como se em Birkenau não houvessem pessoas que morrem, mas apenas corpos que desaparecem. Heidegger escreve que no Lager há verenden, mas não sterben. Termina-se, mas não se morre. E ele escreve isso precisamente no Die Gefahr, na terceira das conferências do Einblick. E ele escreve procurando a essência da morte, como a essência da dor ou da pobreza. Algo que faça da morte uma coisa que coisa. No tempo em que o ser é perseguido, a morte, ela mesma, se transforma em um recurso. De Gefahr, o perigo, o ser perseguido. A morte, ela mesma, se transformou em um recurso. E é certo que Heidegger contrapõe isso, não à dignidade humana, mas a coisa que coisa no corpo. Sua verdade, que não está em fatos capturáveis, mas em sua capacidade de se desenrolar a si mesmo, independente de qualquer contemplação de fatos. Então, Heidegger faz essa contraposição, né? Como a gente está vendo o tempo todo. Ou seja, a coisa que coisa, o perto e Gestel, a disposição. Então, a contraposição não é com a dignidade humana, como Emmanuel Fair fala.
Talvez como no lixo, onde as coisas se entulham e por isso se aproximam, gostaria de lembrar de um veredito dado uma vez por Hans-Jürgen Zauberberg em seu filme sobre Hitler. Ele dizia que Hitler havia vencido na Blitzkrieg de corações e mentes. O que poderia significar essa vitória? Penso em um outro filme de 2 anos antes, de Pasolini outra vez, Salò. Na República de Salò, o último bastião do fascismo fascista, os corpos eram inteiramente colocados à disposição. Havia os senhores, sombrios ainda que histriônicos, e haviam corpos, os déspotas, que eram como os dispositivos. Não posso afirmar que coisa se pode afirmar no lixo. Não posso afirmar que a vitória de Hitler é uma vitória de Gestell, ou dos dispositivos. Talvez seja uma vitória de um par opositor. O corpo anatômico à disposição de um lado, desse lado, e de um outro lado, o corpo próximo do outro. Nos 2 elementos do par, há uma verdade no corpo. Uma verdade da qual se pode aproximar ou cartografando ou deixando que ela floresça. A essência da verdade é a liberdade. Deixar as coisas serem como elas são. Ou então cartografando, ou então deixando que ela floresça. A verdade. E assim carregue as bordas do seu rio com ela. O corpo, que nos 2 casos se ocupa em ser. Em Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme, escrito em 1934, Levinas associa a filosofia do hitlerismo à prevalência do corpo. Não se trata mais, ele escreve, de que a vida de um agente humano se separe do seu corpo e possa manter com ele uma distância que permita uma decisão. Mas o agente se torna não um refém, mas um entusiasta, um intensificador, ou um glorificador, ou um exaltador das verdades do corpo. O agente é aquele que decide propagar sua verdade, já que sua verdade é sua, do seu corpo. Um pouco como os tantos advogados dos fatos, entusiastas dos fatos, que não hesitam em fazer uso deles para terminar qualquer discussão. Ah, mas isso é um fato, aí não se discute mais. Né? Vocês todos já ouviram essas expressões fatistas. O hitlerismo, segundo Levinas, é a tese de que no corpo, no sangue, na comunidade, do solo, há verdades e há que se ser fiel ao ser. Se trata, como ele escreve anos depois, acho que em 1990, em um pós-escrito, de uma possibilidade que a filosofia ocidental não fez o suficiente para barrar. E que ele inscreve na prevalência do ser. Há alguma coisa no corpo que é próprio e suficiente. E que, de alguma forma, demanda um espaço para si. Um lugar ao sol. Como um recurso que precisa ser utilizado ou guardado, ou como uma coisa que precisa ser deixada livre para coisar. Há no corpo uma trama da primazia daquilo que é.
Sim, eu ouço o barulho todo esse barulho, eu ouço o alarido todo. Eros e Dionisos têm uma verdade que está no corpo, nas suas potências, nas suas capacidades, nas suas confabulações. Talvez a contraposição de Heidegger entre a proximidade e a cartografia, entre a coisa que coisa e Gestel, se inspira em uma batalha contra o Ocidente contemporâneo que Heidegger enxergava no hitlerismo. Na cultura contemporânea, que é cada vez mais a farmácia contemporânea e que é um fascismo fatista, é como dispositivo que aparecem Eros e Dionisos. Porém, eles não se escondem muito bem nos meandros dos fatos. Eles deixam marcas em outros lugares por onde eles ficam sendo perseguidos. Deixam alaridos, barulhos. É que eles não gostam do fastio da escassez, que rondam os fatos, do miudinho, dos cercamentos. Eles são patrícios da abundância. Perseguidos, eles parecem pandas em cativeiro. Vocês conhecem os pandas em cativeiro, né? Incapazes de se acender e desafiando os dispositivos. O pessoal administra Viagra nos pandas, sabe, né? Filmam pornografias com pandas e projetam nas telas dos zoológicos para que eles possam se excitar em cativeiro, porque eles não se excitam em cativeiro. E assim não se reproduzem. Die Gefahr. Escrevi uma vez que o erótico é o avesso do medo. O dionisíaco é talvez o avesso do dispositivo. Mas o que é esse avesso? Eros é filho da expediência. Ele não é algo de próprio e recôndito. É algo que ocorre no contato. Dionisos é amigo do descontrole. Ele opera nas multidões, no contágio, e reside talvez nas garrafas de vinho, mas em nenhuma molécula em particular. Nos depósitos de lixo, eu encontro marcas de Eros e Dionisos, como os últimos vagalumes. Pasolini fala de um fascismo inexorável e sem precedentes, que sucedeu ao fascismo democrata cristão e ao fascismo fascista. Um fascismo que não é mais representação através de gesto que agrada o caudilho, mas corpos à disposição, à disposição, à disposição, à disposição, à disposição dos caudilhos, como na República de Saló. Já não há mais outras luzes, não há mais outra forma de vida recôndita. É assim a era da farmácia contemporânea, a era de um fascismo fatista. No entanto, em Amor no Lixão, parte do Breviário de Pornografia e Esquizotrans, que escrevi com Fabiane Borges, a personagem que vai procurar Eros no depósito de lixo diz: nunca deixei de achar que lixo é relíquia dos exageros. O lixão aparece como um espaço de composição, de gambiarra, de bricolagem e, por isso, de êxtase. Não é a promiscuidade do lixo, mas a invocação. Não o chorume, mas o vento quente de que fala Safo. Mais que no contágio, talvez os vacalumes estejam nos pedidos. O cheiro do lixo se impõe como aquilo que foi aspergido sobre vocês hoje. Se impõe. Claro, porque os corpos estão à disposição.
Eros e Dionisos, em contraste, tentam. Eros e Dionisos são agentes da sedução, da saída do caminho, da abundância que se contrapõe à agenda de cada um que se ocupa com de ser. Eles tentam. Eros e Dionisos, feitos de tentação, são interrupções. Se há algum vagalume cintilando por meio dos fatismos, é o da interrupção, de uma convocação, de um pedido. Agamben, uma vez, pensou na potencialidade em termos do que podia Akhmatova, quando ela dizia que não tinha capacidade de escrever um poema para uma causa. Não tinha dentro dela essa capacidade, essa potencialidade. E é por isso que o faria. Porque não sabia como fazer. Não tinha a capacidade de fazer. Não tinha em si a potência de fazer. O pedido invoca a expediência. E a expediência não é feita do que é feito os fatos. É feita do que provoca os fatos. É feito do que dobra os fatos. É feito do que está fora dos meandros dos fatos. Os vagalumes não estão no mapa, mas há tramas que rasgam o mapa. Obrigado. Senta aí, mediador. Questões, comentários, intervenções. O microfone está à disposição. É um dispositivo disponível para... A minha pergunta é sobre a última etapa da tua fala, sobre o que rompe os fatos e a faticidade fascista em que vivemos. Você trouxe o exemplo de Anna Akhmatova. O não poder, a provocação e o que pode mais exatamente, ou não tão exatamente, romper com os fatos. Então, o percurso que eu estou fazendo e que eu tentei compartilhar um pouco com vocês, eu estava falando com a Lara hoje, que pedindo para ela que, quando eu terminasse, ela falasse assim, fizesse a pergunta, como assim? Porque eu achava que talvez o texto não deixasse o percurso completamente claro, ou suficientemente claro. Mas a sua pergunta ajuda muito. É o seguinte, Weinblick é um texto fascinante, né? É um texto que não deixa de me fascinar. Até pela dificuldade de traduzir, por exemplo, traduzir como dispositivo, a primeira frase do Gueffard como dispositivo dispõe a disponibilidade. É uma tradução estranha, né? Não soa muito bem, não seria uma tradução publicável, talvez. Mas é um texto muito fascinante. No entanto, é um texto que está bem no cerne da discussão sobre o nazismo. E aí o Emmanuel Fair, como eu falei, ele usa o Gueffard, o Agamben, né, no que resta de Auschwitz, fala justamente do Gueffard. Então, o percurso começa dessa perplexidade com essa história, né?
E o texto central aí dessa história, para mim, não é do Emmanuel Fé, mas é do Emmanuel Levinas. Quando ele escreve em 1934, portanto, um pouco sobre a filosofia do hitlerismo e associa essa coisa do corpo, do solo, do sangue, etc. Bom, então, aí o diagnóstico que eu faço é, bom, então, o que se contrapõe a isso que o Heidegger está, em certo sentido, diagnosticando no Einblick, uma espécie de atenção à dignidade humana, como que é o Emmanuel Fé, ou o que se contrapõe é justamente a coisa coisa, que a coisa da coisa, né, é alguma coisa que, digamos, seria aquilo que Heidegger estava vendo como, digamos, uma espécie de alternativa ao império do Gestel, do dispositivo. Eu digo, bom, se essa é a oposição, então Heidegger está absolutamente certo. Como é que a gente faz para Heidegger não estar absolutamente certo? E a suspeita que eu queria compartilhar com vocês, que é muito, muito nova na minha cabeça, é que talvez ele não esteja completamente certo, porque justamente essa dualidade entre a coisa de um lado, tá? E aí chegando a sua pergunta, tá? A coisa de um lado e Gestel do outro, é já uma contraposição que entende que é no corpo, de alguma maneira, que está o ser. Tá? E que, portanto, pensando em Eros e Dionisos, como a gente está pensando aqui, que Eros e Dionisos, de alguma maneira, está no corpo, está no seu corpo. Ou no corpo anatômico, ou nesse estranho corpo em que as coisas florescem, em que o corpo corpa, a coisa. Numa dessas duas alternativas, ele está no corpo. Né? A alternativa é justamente pensar na provocação, pensar em Eros e Dionisos na provocação, na sedução, na tentação, daquilo que vem justamente de fora do corpo. Tá? É uma demanda, e aí nesse percurso eu encontro, por exemplo, algumas similaridades estranhas entre, por exemplo, Levinas de um lado e Foucault do outro, quando Foucault fala de invenção de prazeres. Tá? Então, o prazer não é chegar no ponto em que vai te tocar, digamos, chegar no seu, apertar o botão certo. O prazer é alguma coisa para ser inventada, no sentido de que eu provocando, eu interrompendo a sua agenda, como eu digo, é que o Eros e Dionisos aparecem. Eles estariam, digamos, nem nos fatos e nem no florescimento do corpo. Eles estariam justamente fora do corpo. Pelo menos fora do seu corpo. Fora daquele corpo que se expressa. Fora daquele corpo que é um quinhão de ser. E justamente em alguma coisa que provoca, que interrompe esse quinhão de ser, interrompe esse corpo. Em alguma coisa que bom, te tira dos trilhos, a gente pode dizer isso, mas que eu falei do pedido. Né? E aí, justamente, é onde eu penso no Quelques Remarques do Levinas, a partir do que vai acontecer depois, o que o Levinas vai escrever depois. Tá? Ou seja, eu penso na força de um pedido, que é a força, talvez, a mais descentrante de todas, mas que Levinas entende que é justamente a saída do ser. Né? O pedido que é justamente aquilo que te impõe colocar uma decisão que não está na sua agenda. Tá? Então, não é uma coisa que você está florescendo, que o seu corpo manda, é que alguma coisa te pediu, e se esse pedido, de alguma maneira, é ouvido, ele introduz um outro conteúdo. Então, por exemplo, você tem que decidir se você vai atender o pedido ou não, mas então se a sua agenda já está interrompida. Tá? Você tem que decidir se você vai cair na tentação ou não. Você pode não cair na tentação. Né? Dizem que é muito difícil não cair na tentação. Você pode resistir a tudo, menos a tentação. Mas você pode resistir à tentação. A tentação te sugere, ela te tenta. Né? Então, quando ela tenta, ela te desvia do seu caminho. É justamente esse desvio que é interessante. Porque é aí que está a oposição ao fatismo anatômico. É claro que tem uma contraposição a isso, dizendo assim, o fatismo é muito mais forte do que isso, assim, pensando numa linha, pelo menos numa certa linha, que eu acho que
se depreende dos últimos escritos do Pasolini, de dizer assim, olha, o fascismo é muito mais forte, e dizer alguma coisa, o fatismo é muito mais forte que isso. Né? Alguém pode dizer assim, mas veja bem, a sedução que você vai cair, a sedução que você não vai cair, meu irmão, isso aí, se não é a anatomia do corpo que resolve, fala com os cientistas sociais, fala com os... Eles vai ter especialista em fatos para isso. Tá? Mas a ideia aqui é pensar para além dos fatos, e é aí que Heidegger ajuda. Porque Heidegger justamente vai dizer que se trata... A Gestalt, o dispositivo, é um regime do ser em que o ser está exposto, está à mostra, está à disposição, está cartografado. Né? Então, há a possibilidade de você sair disso. E como é que você sai disso? Você sai disso por meio de um pedido. O pedido pode estar ele mesmo cartografado? Pode. Mas a saída vai ter a natureza de um pedido. E se Eros e Dionisos têm alguma saída para o fatismo, a saída, eu acho que vai ser por aí, vai ser pela sua capacidade de tentação, de desvio, de saída de rota, que um pedido tem, que uma tentação tem, que uma sedução tem. Olha, posso pegar carona aqui, porque essa vez... quer dizer, às vezes eu pergunto só porque eu tenho vontade de perguntar, mas dessa vez eu estou perguntando porque eu estou acossada. É uma situação diferente, porque tem uma tensão teórica aí importante com tudo que eu estudo. Então, tem uma situação assim. Eu não acho que Eros e Dioniso estejam fora do corpo, que haja um corpo a quem eles vão seduzir posteriormente. De que materialidade vai ser feito esse corpo, como é que ele surgiu? Eu acho que, ao contrário, são componentes de possibilidade de um corpo que os dispositivos culturais, eu sou Foucaultiana até o limite, que os dispositivos culturais históricos vão modelizar, façonar, sei lá como é que se chama isso, tá certo? E vão abrir em possibilidades mais ou menos prováveis e em, aspas, impossibilidades que, na verdade, são probabilidades baixas, digamos assim. E a minha questão, quer dizer, a minha questão que corrobora a questão do Fernando é assim, se a gente considera, como você considera, uma coisa que eu também discuto, que a anatomia é um destino, um fato, porque eu acho que a anatomia é uma construção sobre a qual o imaginário pode propor milhões de desenhos. Tá? Se eu estiver partindo desse princípio, como é que eu rompo essa noção de destinação, tá? Que é né? História e destino, né? E destinação, que tem uma situação diferente no pensamento do Heidegger. O meu alemão é muito ruim, então não posso discutir isso, mas a minha impressão é que, de alguma forma, a tendência do Heidegger, e acho que era Arendt, tinha toda a razão, os filósofos que moram em florestas e nas casas das árvores não sabem descer do chão e pensar a política que está existindo. É que todo esse jogo, na verdade, de disponibilização, etc., e tal, é muito mais uma abertura para a ideia de uma construção de um corpo que o nazismo vai ser, do que a ideia de que existe um corpo. E o nazismo, na verdade, está atropelando um corpo que existe. Não é que não existe um corpo que Eros e Dioniso não existam. E assim, o corpo é um corpo, né, para o qual eles serão uma tentação, assim como o nazismo foi uma tentação pensado do ponto de vista, estou atropelando muito, tá? Do Pasolini via de Dilberman, inclusive. Mas eu acho que, basicamente, a minha questão é a seguinte, eu não posso imaginar um corpo que não tenha em sua disponibilidade, quer dizer, na sua materialidade existente, no seu imaginário, no seu simbólico, uma tensão eros-dionisíaca, não sei se eu posso dizer assim. Eu acho que eles não são elementos externos. No limite é isso. E eu acho que fazer os elementos externos é uma estratégia política complexa. Não sei se eu me fiz entender, mas... É, muita coisa, muito interessante. Olha só, eu acho assim, tentando responder pelo menos uma parte do que você falou. Justamente pensar na anatomia destino e como é que você se opõe à anatomia destino? Não é muito simples, né? Agora, Mas é possível. porque Não é muito simples. Claro. Por que é simples? Não, claro. Veja bem. Anatomia destino, ou seja, qual é a natureza da contraposição à ideia de que a anatomia é destino? Porque, veja, a anatomia se complexifica muito, né? Por exemplo, é isso que eu quis dizer quando eu disse, bom, DNA, mas ninguém pensa em termos de DNA, ninguém pensa mais em termos de genética. As pessoas pensam em termos de epigenética. Agora, epigenética também é fatismo, tá? Também é buscar
em questões de fato que vão resolver isso. E não sei se são fatos anatômicos, porque podem ser fatos, digamos, sociais que são anatomizados também. Isso que eu estava dizendo, tentando responder ele. Agora, o ponto para você, uma maneira de romper com isso, tá? E, de fato, aí eu acho que é por isso que eu começo com Heidegger, é justamente pensar nessa possibilidade de um outro regime de ser em que o ser não está à mostra, não está à disposição, não está anatomizável, não está cartografável nesse sentido. Tá? Então, justamente aí que você tem uma possibilidade, digamos, de romper com isso. Agora, é muito complicado enxergar exatamente aonde que está isso. Né? Não é porque existe uma verdade das coisas, e o que eu estou sugerindo é que não é que existe uma verdade das coisas do corpo que não é capturável por fatos. Tipo assim, o meu corpo tem um jeito, por exemplo, o apelo à singularidade. Né? O meu corpo tem uma singularidade que floresce de uma certa maneira, ele corpa de uma certa maneira, etc. Não é isso. Né? É alguma coisa que tem a ver com o que está, digamos, fora dos fatos. E como pensar no que está fora dos fatos? E aí é que eu lanço mão dessa ideia de pedido, de interrupção e de sedução. Eu vou já devolver, e a última coisa que eu vou dizer hoje, eu prometo. Hoje, e, portanto, nesse congresso. A ideia é a seguinte, enquanto a gente fica discutindo a questão de gênero, eu fico sempre prestando atenção. Mas tem uma outra questão do corpo, que eu já trabalhei bastante, que eu acho que é bem interessante para pensar no registro que você está colocando. Quando eu faço um transplante, quando eu ponho um fígado que não é meu, quando eu ponho cordas de porco para encordoar meu coração, quer dizer, tripas de porco para encordoar meu coração, quando eu uso transplante, ou seja, o órgão de alguém morto para regular a minha vida, de que é que a gente está falando? Isso é o destino da anatomia? Não é. Porque a anatomia não é só a regulação dos gêneros. A anatomia é toda a questão da construção de um corpo com células, órgãos, funcionamentos, hormônios, aminas, etc., etc. Na medida que eu posso... Não é só no sentido fármaco, né, alterar humores e tal, mas no sentido que eu posso literalmente intervir, e não é só mudança de sexo que eu estou falando, é eliminar a morte a partir de certas circunstâncias do que é que eu estou falando. Não é mais da mesma coisa. E, certamente, eu acho que, desse lado, falar que a anatomia é um destino me parece, ao meu ouvido, porque trabalho com isso, um pouco antigo, num certo sentido. Talvez tenha a ver com Heidegger, mas não conosco. Veja, eu me lembrei do Jean-Luc Nancy, né? Falando do destino que foi apregoado, né, a ele depois do implante. Né? O destino era, olha, você vai ter um câncer, você vai ter... Tá? Então, isso é o quê? A anatomia... enfim, o médico farmacológico, entende? É isso que eu quis dizer com farmacológico. Tá? É o médico que diz, olha, vai ser um fato que você vai ter a seguinte história do corpo, a história futura do corpo que te espera. Então, é isso que está... a que você está fadado, né? Pelos fatos. Veja, nós todos somos... reféns da medicina, que eu acho que é justamente a invenção de uma certa morte. E essa invenção de uma certa morte é muito facilmente analisável, ou muito diretamente analisável, em termos de um dispositivo, de uma Gestalt. Ou seja, justamente porque a anatomia te permite falar isso sobre o corpo do Jean-Luc Nancy. Não importa que seja o Jean-Luc Nancy, pode ser de outra pessoa qualquer, porque são, digamos assim, universais anatômicos. E não precisavam ser universais, é isso que é o mais poderoso do fatismo. Então não sei, né? Entende? Ou seja, não é simples, é isso que eu quis dizer, não é simples sair do anatomia é destino. Você aposta nos fluxos.
Também é uma aposta possível, mas exatamente o que os fluxos fazem, né? A gente teria que ver, enfim, com mais cuidado. Eu tenho uma experiência familiar que é diferente. Eu tenho uma sobrinha que fez um transplante de rim e engravidou depois disso e teve filhos, o que era uma coisa completamente impossível antes. Então, esse é um caso muito interessante, porque justamente houve aí uma interrupção. Esse é um caso interessante, em que houve uma interrupção, claro, houve uma interrupção, houve alguma coisa de externo que aconteceu, talvez um apelo de um filho que possível, que ela está chegando, eu não sei como é que você quer analisar isso, depende, mas enfim, houve uma intrusão na intrusão, digamos. E aí é por isso que eu estou falando de interrupção, é como se aí você tivesse essa invenção, entende? Tipo assim, você não tem os recursos, mas você inventa. É por isso que eu falei na Akhmatova, entende? A Akhmatova fala assim, não está disponível para mim fazer esse poema. Esse poema eu não consigo fazer esse poema, mas é por isso que eu vou fazer. Porque há um apelo ao impossível que se torna possível. É disso que eu estou... Percebe? Ou seja, Mais uma questão ou mais um pedido? En español te puedo preguntar. claro, más lindo. Me interesa esto de la interrupción. ¿Cómo lo pensás en términos del cuerpo y en relación con el infinite loop contemporáneo que nos demanda Apple, por ejemplo? ¿Cómo con el flujo infinito? ¿Por qué hablas de interrupción y ahí lo vinculás con Eros y Dionisio? Bueno, entonces tenemos, en mi charla tenemos dos, digamos, es una situación en que Eros y Dionisos está ahí. Bueno, entonces, ¿dónde más puede estar Eros y Dionisos? Está finalmente capturado por los fatos. Está finalmente están completamente encadenados en lo que yo llamé fatismo, que es lo que es una cosa que no se puede hablar en español, sería hechismo, pero ahí ya no es lo que quería yo, pero él está encadenada por el hechismo, por este régimen, por este estado, esta manera de perseguir ¿se dice? De perseguir el ser. Bueno, entonces ya la idea es dónde buscar. Y hay entonces dos posibilidades. De buscar en un florecimiento del cuerpo que no tiene que ver con la anatomía, tiene que ver con una especie de casi como una autenticidad, o en una interrupción. Y la interrupción es precisamente el punto que hace un doble en los factos. Porque con tus capacidades, con tu anatomía, te piden algo. Te interrumpen. Y entonces algo puede pasar. O sea, la interrupción aquí es como la tentación, es como la seducción. Y así es una cosa muy cotidiana, como el pedido. Es una cosa muy cotidiana que se pasa a menudo en tu vida. No sé si te contesto. O sea, no es algo que tienes tú en ti. No es algo que está en las cosas. Es algo que de alguna manera tiene que ver con lo que no es. De alguna manera lo que no es, quizás se puede decir lo que no es en la actualidad. Pero no es por ahí que estaba pensando.
pero es algo que está fuera de tu cuerpo, que está fuera de lo que es, de alguna manera. De lo que es dentro del punto de vista del régimen de los hechos, de la persecución, del peligro. Entonces es esto, dicho de otra manera, no es que vas a excitarte porque tienes has ingerido la píldora rosa. Es que no encontré la píldora rosa, por esto no teníamos la píldora rosa hoy. Píldora, ¿no? Píldora, sí. Píldora, la píldora rosa. Entonces, no es por esto. O sea, del punto de vista hechista, sí. Pero es de otra manera. Es que algo va a interrumpir tu anatomía. Podemos decir algo así. Una interrupción en la anatomía. Es por esto que hay una similaridad con la idea de invención de placeres. O sea, quizás la anatomía no es destino porque la anatomía precisamente puede ser interrumpida en este sentido. Puede ser como en el cine, ¿no? É super complexa a sua performance. Muitas linhas se cruzam. Tem Beatriz Preciado, Paulo Preciado, tem Heidegger, tem Eros Dionísio. É muito difícil de agenciar isso tudo, não é? E eu fiquei me perguntando qual é a ideia de corpo que atravessa, não é? Porque o corpo do Preciado não é o mesmo do Heidegger e que está muito longe do Dionísio e do Eros. Então, são três modalidades, três figuras de corpo absolutamente distintas. E eu me pergunto se não seria o caso de desmontar a ideia de corpo para poder pensar outras corporeidades. Estou pensando, por exemplo, sei lá, se eu pego o Deleuze-Guattari, existe corpo como fato ou... Quer dizer, o corpo atualizado é assim como em Simondon, mas há o corpo virtual, que é totalmente outro. E precisa perguntar se o que é mais erótico, no sentido assim, de uma certa potência erótica, é o corpo atual ou a virtualização do corpo. Quantos corpos é possível de inventar, ou quantas corporeidades, ou quantos fluxos corporais que contêm uma potência erótica que é muito distinta dessa outra que nos é imposta por um certo fármaco pornobiopoder. Não sei se eu me fiz claro. Mas quando o Beatriz Preciado entra na molecularidade fármaco-pornobiopolítica do corpo, fazendo uma experimentação, no sentido de virtualizar esse corpo. Essa molecularização, porque ela toma sobre si, digamos, aquilo que os poderes fazem, ela faz com o próprio corpo. Mas em que direção? É uma espécie de terrorismo. É hackear, não é, todos esses dispositivos para poder infletir o próprio corpo em direções absolutamente imprevistas e forjar um outro corpo. Um corpo diferentemente erótico do que esse que nos é proposto pelo fármaco pornobiopoder. Por isso que eu não sei o lugar do Heidegger nisso tudo, para mim ficou um pouco assim... sei lá, você pega o livro dos dois, né, o pai e o filho, que
que se complementam, né? E, de fato, o Heidegger aparece como, digamos, o mais cúmplice, né, do corpo, da fabricação dos cadáveres. Embora a sua filosofia pareça o contrário. Então, eu não entendi o lugar do Heidegger, a não ser como, digamos, dispositivos, né? ou Gestell, né? Isso aí. Mas talvez você pudesse me esclarecer esse ponto. O resto não é tanto uma pergunta, era uma espécie de eco mínimo para o seu trabalho, que é muito potente. Muito obrigado. Valeu. Bom, sim, essa questão da atualidade, da virtualidade, eu vou tentar pensar um pouco nisso daqui a pouco. E vou começar pelo final, se eu conseguir. Mas, na verdade, começo pelo início para chegar no final. Porque você falou, quando você falou assim, várias ideias de corpo mescladas aí, sim, de fato são, né? E, enfim, eu poderia dar uma resposta simples dizendo, como eu disse em algum ponto no texto, no lixo tudo se entulha, né? Mas eu queria só dizer que eu vejo uma semelhança, não na prática, mas no diagnóstico, e aí é interessante, da Beatriz, do Paul B., com o diagnóstico do Heidegger, né, que é justamente a questão da farmacopolítica, né, que é basicamente uma descrição da Gestell, que em Heidegger está associado enfim, a técnica, né? Gestell é a essência da técnica, enfim, o dispositivo, é interessante pensar nas traduções de Gestell, né? Acho que isso já é bem interessante, né? Por exemplo, tem gente que traduz como, bom, enfim, traduzido para português, tem gente que traduz como posicionalidade, tem gente que traduz como armação, que é uma tradução interessante. Tem gente que traduz, por exemplo, a tradução em inglês como setup, que é uma tradução também muito boa, né? Do hackerismo tecnológico do Preciado? Tá. Justamente, o diagnóstico da normalidade, né, é o mesmo. Só que, digamos assim, justamente, a saída do Preciado é diferente. Então, em certo sentido, pelo menos aparentemente, se a gente não puder pensar muito mais, a gente pode, pelo menos, ficar no seguinte ponto. É como se eu estivesse utilizando esse diagnóstico, vamos chamar de Preciado Heidegger, tá? Ou Heidegger Preciado, como você quiser, usando esse diagnóstico e pensando em algumas saídas. Existe a saída heideggeriana. Oi? A saída do heideggeriano ainda está inscrita no ser, né, que é a saída da coisa a coisa. Ainda está inscrita no ser, segundo a minha maneira de entender. Existe a saída da interrupção, que é a saída que eu tentei defender. Tá? Existe talvez uma terceira saída, que é a saída do fluxo, como estava... ou a saída do... ou uma saída que diga alguma coisa como, por exemplo, o corpo atual, mas não esse é o corpo atual, mas Eros e Dioniso estariam não no corpo atual, mas estariam numa virtualidade, num corpo virtual, etc. Há talvez uma terceira, essa terceira saída. Então a gente cartografa mais ou menos. E aí a questão que aparece de fundo, né? Então não sei se eu respondi a questão por que Heidegger, né? Eu acho que eu respondi por que Heidegger também no sentido de que se você é uma pessoa fascinada com o Einblick, como eu de fato sou, a crítica do Emmanuel Fair é uma crítica extremamente irritante, né? Por mais que eu concorde com o que ele está dizendo, ou seja, eu não acho que Heidegger não seja um introdutor do nazismo na filosofia, acho que sim. Mas o ponto de vista que ele faz a crítica é um ponto de vista extremamente desinteressante. Então, como é que essa crítica pode ser, como é que isso pode ser reconstruído, digamos, tá? Então eu fui um pouco por esse caminho.
Agora, eu acho que esse caminho, em certo sentido, também, de alguma maneira, dialoga com o caminho do corpo virtual e do corpo atual. E na maneira como eu penso agora, e aí eu não sei se dá para expandir muito nisso, eu acho que pensar em termos de interrupção e de pedidos tem algumas vantagens a pensar em relação a pensar em termos de corpo virtual. Porque justamente invoca, e aí eu estou prisioneiro do Kierkegaard, do Levinas, porque, em certo sentido, invoca a ideia de que Eros e Dionisos não estão em você nem sequer virtualmente. Não estão numa atualidade, não estão numa potencialidade e nem sequer numa virtualidade. Tá? Então, é nesse sentido que eu tenderia a achar que é como se fosse a ideia de que um outro te convoca, te apela, te pede, seria uma coisa mais, digamos, não sei, que em certo sentido se contraporia mais a esse binômio do diagnóstico de Heidegger e da saída de Heidegger, ou de uma suposta saída de Heidegger, que nem é claro que seja uma saída para ele, né? Gente, temos que encerrar. Muito obrigada, Ilan, Fernando, obrigada a todos. Espera aí, Fernando quer falar uma coisa. Eu queria fazer um pedido. Vamos lá. Seguindo a deixa do Ilan. O pedido é que nós façamos grandes aplausos às organizadoras desse seminário, a Paula Sibília, a Mariana e todos os que colaboraram com ela.